Olá, turminha! Hoje iniciaremos a nossa primeira videoaula. Então, tia separou um material para fazer uma revisão de ciências, certo? Por conta de vocês terem passado bastante tempo afastado, né? Já faz 30 dias que a gente não assiste aula. Então, para dar essa retomada, a tia fez uma revisão do primeiro capítulo do nosso livro. E aí, aqui nas nossas imagens, podemos ver que iremos trabalhar as misturas do nosso cotidiano. Como a gente viu na escola, tudo na vida ocupa um espaço. E por ocupar um espaço, se diz que é uma matéria. Então, nós somos uma matéria porque estamos ocupando um lugar no espaço. Observando o nosso PowerPoint aqui, a ciência faz parte da nossa vida, pois todos os dias, em todos os lugares, estamos rodeados de invenções e descobertas que se originaram de experimentos específicos. Por isso, estudar ciências é tão importante para a compreensão e a descoberta de novos conhecimentos. A gente já falou e refalou várias vezes sobre isso, que a ciência ela é muito importante porque ela está presente em tudo. Então, vocês tem que ter o olhar de um cientista, né? Por isso que a gente criou aquele diário de bordo, para que a gente pudesse vivenciar experiências e dentro da prática a gente fosse entendendo o sentido da ciência na nossa vida. Nesse capítulo nós iremos abordar alguns assuntos, que são substâncias puras e misturas, misturas homogêneas e heterogêneas, misturas presentes no cotidiano, a mistura de gases e os seus elementos químicos que compõem o ar, os elementos químicos que compõem a água, separação de misturas e separação de reciclagem do lixo. Então, dentro do primeiro assunto, as substâncias puras e misturas. Misturas são formadas por duas ou mais substâncias que não reagem entre si, certo? Substâncias são classificadas entre simples e compostas. Como vocês podem ver na imagem, nós temos elementos químicos, 4 tipos de elementos químicos aqui. Nesse primeiro desenho, nós temos um único elemento, por isso que ele só tem uma cor, um único elemento que mesmo assim eles se unem, certo? Eles estão unidos, mas ele é simples por quê? Porque ele só tem um único elemento. Então ele é uma substância, um único elemento químico presente, mas ele é uma substância. Se eu misturasse esse azul com essa outra substância amarela que está ao lado, que também é um único elemento, nós já teríamos a partir daí uma substância composta, porque ela teria dois elementos, o elemento azul e o elemento amarelo, unidos, formando uma substância composta. Diante das imagens, a gente pode observar melhor na terceira e na quarta imagem, aonde vocês observam que nós temos os elementos químicos vermelho e azul que se unem, certo? São dois elementos químicos diferentes. Você já pode distinguir pela cor, estão representados por cores, e aí eles se unem. Então nós classificamos eles como substâncias compostas, certo? A mesma coisa acontece na cena aonde você tem aí a vermelha e a verde. São dois elementos diferentes, elementos químicos diferentes que se unem e formam substâncias compostas. Um belo exemplo de substância composta é a água, pois nós temos hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio, um elemento químico. Oxigênio, outro elemento químico, que quando se unem formam uma substância composta. E que substância é essa? H2O, água. Então, vocês podem observar diante dessas imagens que existem substâncias simples e substâncias compostas, certo? Elas, por estarem unidas, se tornam uma mistura. Na terceira e na quarta imagem. No próximo passo, nós iremos abordar também a questão dos
das substâncias homogêneas e heterogêneas. O único elemento químico, ele é uma substância, certo? Então, quando a gente adquire em um recipiente um elemento químico que é uma substância e inserimos um outro elemento químico dentro desse recipiente, que nessa primeira cena aqui vocês podem observar que temos dentro do recipiente foi ingerido água, que é um elemento químico de substância composta, e pegamos o açúcar, que também é uma substância composta, e iremos fazer uma mistura. Então, quando misturamos a água no açúcar, a olho nu, se observarmos aqui, a gente não consegue diferenciar quem é quem depois de misturá-los. Eu não consigo identificar o açúcar dentro do recipiente onde contém água. Então, essa água se tornou uma água doce, né? E aí, se tornando, diante de nossos olhos, uma única substância. Mas se nós iremos ver todos os elementos químicos que tem dentro dela, irão existir vários elementos. Então, ela é uma substância composta por vários elementos químicos, mas a olho nu eu só consigo visualizar uma água, certo? E quando ingerida, eu identifico que ela tem sabor. Então, não é possível distinguir a olho nu os diferentes componentes que constituem a mistura. Então, elas são chamadas de homogênea. Aí nós iremos agora observar a segunda figura. Nela nós temos os elementos químicos, que são as substâncias compostas da água, certo? E pegamos um outro recipiente com óleo, misturamos em um único recipiente, fizemos uma mistura de duas substâncias compostas dentro de um único recipiente. Ao misturar, se você tiver uma velocidade no mexer dentro desse recipiente, às vezes esse líquido ele vai se misturar um pouco, mas quando ele entrar em repouso, ele vai começar a se separar e formar camadas. Visivelmente, podemos observar, conforme aqui a imagem, podemos observar que temos duas camadas presentes a olho nu. Dá para se observar que nós temos duas camadas, a camada de água e a camada de óleo. E se você observar algumas bolinhas aí, porque a água formou como uma cápsula ao redor do óleo e formando duas camadas também, uma camada fina de água ao redor da bolha e dentro da bolha esse óleo. Então é uma mistura heterogênea, porque por mais que eu mexa, ela não consegue se unir. Então eu tenho duas camadas. Então, nós trabalhamos muito esse assunto em sala e fomos ao laboratório de ciência, fizemos vários experimentos onde vocês puderam observar várias substâncias simples e compostas sendo misturadas e tornando-se misturas homogêneas e heterogêneas. Então, para concluir aqui esse slide, é possível distinguir a olho nu os diferentes componentes que constituem a mistura. Então, todos os dois recipientes são misturas, porque existe mais de uma substância, né? De duas ou mais substâncias presentes dentro desse recipiente, se tornando então uma mistura, independente se ela seja uma substância simples ou composta. A partir do momento que elas se unem, elas deixam de ser simples e passam a ser compostas. O próximo passo é falar um pouco sobre essas misturas que estão presentes sempre no nosso cotidiano. Por exemplo, o ar que respiramos, a água que bebemos, os alimentos que comemos e os produtos que usamos para a higiene são exemplos de que, a todo momento, estamos em contato com vários tipos de substâncias simples e compostas, e também com misturas homogêneas e heterogêneas. Pois é, então, ao nosso redor, muitas coisas que ingerimos, que sentimos, ela nos mostra que são substâncias simples, compostas, misturas homogêneas e heterogêneas.
E aí você tem que ter a atenção de observar e identificar cada uma. Se a gente parar um pouquinho para observar essa cena aqui, né, aonde aparece a menina respirando, ela está respirando o quê? O ar. O ar que nos rodeia, ele contém substâncias? Sim, ele contém substâncias. Ela contém vários gases presentes na atmosfera, que são elementos químicos presentes no ar, e são substâncias. E nós podemos respirar esse tipo de substância. Então, um ambiente com árvores é um ambiente puro. Se eu sair para um ambiente onde tem uma grande aglomeração de carros, de indústrias, o que é que a gente pode observar? Grandes poluentes nesse ar. Então esse ar ele vai ficar pesado e vai se tornar maléfico para aquela população. Por quê? Porque os elementos presentes nessa poluição vai trazer malefícios para aquela população. Esses elementos químicos estão poluindo aquele ambiente porque são eliminados na sua queima do processo tanto da combustão do carro quanto no processo das indústrias. Então, emitindo aquilo que não lhe interessa mais. Então, essa queima vai para o ar e polui aquele ambiente, porque ele vai liberar CO2, gás carbônico. E uma grande quantidade de gás carbônico pode prejudicar a camada de ozônio. Então, tudo isso vai agravando aquela situação daquela população. Aí vamos e observamos aqui a questão da água. Nós precisamos de água. Sem água, o ser humano não vive, não há vida. Então, nós consumimos bastante água. E nós temos a água mineral. Muitas pessoas utilizam aquelas garrafas para beber e não reutilizam essa garrafa. Então, o que acontece? Algumas descartam elas em locais adequados, outras não têm a consciência e descartam em qualquer lugar. Então, aquele local onde aquela garrafa foi descartada vai poluir aquele ambiente, causando malefício às pessoas que ali convivem. Por quê? Vai acontecer uma aglomeração de lixo, onde vai trazer animais, roedores, que emitem doenças para aquela população, além da questão do mau cheiro, porque todas as substâncias, com o tempo, elas se decompõem, então elas vão simplesmente afetar aquele solo. Então, tanto o solo sendo afetado, quanto o ar que vocês vão respirar, vão estar em estado maléfico. Então, nós temos que ter cuidado com tudo aquilo que está presente no nosso cotidiano, porque a gente tem que sempre pensar nos benefícios e ter o cuidado de não acarretar o malefício para as outras pessoas. Em relação aos benefícios e malefícios das substâncias que ocorrem no processo dos elementos químicos, um que vocês conhecem bastante são a questão dos medicamentos. Algumas pessoas necessitam de medicamentos e são compostos de substâncias, de elementos químicos, são composições de elementos químicos, formando substâncias que são os comprimidos para a saúde de determinadas pessoas que têm um comprometimento, ou seja, de pressão alta ou diabetes. Então, aquelas pessoas têm uma deficiência no organismo e necessitam daquela medicação. Então, aquela medicação, ela é benéfica, por quê? Porque ela traz o benefício da cura, né? Ou o benefício da prevenção da doença. Agora, quando esta mesma substância, ela é ingerida em excesso, ela vai trazer o quê? Malefícios, porque a pessoa pode se tornar dependente daquele medicamento, pode se intoxicar por aquele medicamento, até também, em algumas situações, causando a morte de indivíduos. Se você ingerir uma grande quantidade de medicamentos,
você pode estar prejudicando a sua saúde. Então, tudo tem que ser prescrito por um médico, tem que ter cuidado. Então, essas substâncias e esses elementos químicos presentes no nosso dia a dia, eles têm dois lados, os benefícios e os malefícios. Então, nós, como cidadãos, temos que ter cuidado em consumi-los e ter a consciência de que tudo aquilo ali vai ocupar um lugar no espaço, porque todas essas substâncias e esses elementos constituem uma substância. E essa substância vai ocupar um lugar no espaço. E a partir do momento que ela ocupa um lugar no espaço, nós precisamos ter a consciência de utilizá-lo da devida maneira. E ter o cuidado quando for descartá-lo. Então, por isso que também iremos abordar a questão da separação e reciclagem do lixo. Mas antes de ir para esse assunto, nós ainda vamos falar um pouquinho sobre as misturas de gases e os elementos químicos que compõem o ar. O ar que respiramos é composto por mistura de gases. A tia já até falou aqui nesse vídeo. E que misturas e que gases são esses? E que misturas são essas? A tia colocou aqui um gráfico para representar esses gases que são presentes no ar. Se vocês observarem, a maior parte do gás presente no ar é o nitrogênio. Ele ocupa 78% no ar. Ele tem a ocupação de 78% no ar. E aí, nós vamos também para um outro elemento químico que é conhecido como oxigênio, né? Nós precisamos de oxigênio para poder respirar. As plantas precisam também de oxigênio para respirar. Os animais também precisam de oxigênio para respirar. É essencial para o ser humano. Então, independente de sua espécie, é necessário o oxigênio presente no ar para que possamos respirar, certo? Então, o ar ele também está composto com 20% de oxigênio. Se você observar, nós temos aí outros 1%, outros gases que são presentes na composição desse ar são conhecidos como gás carbônico e os gases nobres, que também são essenciais. Porém, se houver uma grande concentração de gás carbônico presente nesse ar, ele se torna maléfico, como tia falou anteriormente. Aquele ar vai ficar pesado, vai ocorrer mais chuvas, porque as chuvas, a condensação dessas nuvens vai ser com maior frequência, então aquele local vai estar um pouco mais nublado. Vocês vão observar toda uma diferença, o ar mais seco, então dificultando as pessoas de respirar, porque a presença do gás carbônico vai estar maior do que o oxigênio e o nitrogênio, que facilita no processo da respiração. Então eu trouxe aqui, o gás carbônico, ele só tem 0,03% dentro da sua composição no ar. E os outros 0,93%, ele é distribuído entre outros gases que também são conhecidos como gases nobres. Dentre eles está o argônio, o neônio, o radônio, o hélio, o criptônio e o saxônio. São todos elementos químicos. Essas letrinhas que aparecem aqui são as siglas de cada elemento químico desse na natureza. Aí você pode dizer assim, tia, e tá completo esse gráfico? Para fazer um gráfico matematicamente, nós temos que ter 100%. 0,93 e 0,03 não é 1%. Então vamos lá. O que é que ainda tem nesse ar? No ar, a gente pode ter a presença de vapor de água. Então, como é que a gente identifica esse vapor de água? No processo de
transpiração que ocorre nos seres vivos, tanto nos animais, quanto nos seres humanos, quanto nas plantas. As plantas, elas também transpiram. Então, quando o sol aparece, esquenta aquele local, as pessoas começam a transpirar, aquele famoso suor, né? Essa transpiração é o processo de vaporização da água nos seres humanos, e essa água vai passar por um processo do estado gasoso, evaporando para o ar por conta do aquecimento do sol. Então, dentro do ciclo da água, vocês viram que a água, ela condensa em formato de nuvem, certo? Quando essa condensação se torna muito densa, causa as gotículas de chuva caindo sobre a terra. Essa água cai sobre os solos, sobre os rios, sobre os lagos, e o sol, quando aquece novamente, esquenta tudo que está na terra. No solo vai evaporar e subir novamente para as nuvens. Nos seres humanos também vai acontecer esse processo. Nas plantas também vai acontecer esse processo. Nos rios, nos lagos, com o aquecimento, a vaporização da água também acontece. Então, nesse processo de troca do ciclo da água, é possível que na composição do ar tenha a presença de vapor de água por conta do processo de vaporização dos seus elementos da natureza. Então, continuando, né? Além disso, nós podemos observar os elementos químicos que compõem a água. A tia já falou anteriormente que a água, ela é um elemento químico formado por substâncias simples. Quem são essas substâncias simples? O hidrogênio, que é uma substância simples, e o oxigênio, que é uma substância simples, que quando elas se unem, né? Quando eu pego duas moléculas de hidrogênio, como você pode ver aqui na representação que eu coloquei no slide, duas moléculas de hidrogênio, quando elas se unem com uma molécula de oxigênio, ela vai virar o quê? O H2O, que vocês conhecem, que é a água. Então, os elementos químicos que compõem a água é H2O. Certo? E aí a gente tem assim, a água é uma substância composta por dois elementos químicos, H2O. Voltando para a explicação inicial, olhando para a imagem, nós temos aí uma molécula azul de hidrogênio, outra molécula de azul de hidrogênio. Elas são moléculas, substâncias simples, porque elas são iguais, certo? A mesma, hidrogênio. Mas quando ela se junta com o oxigênio, que é diferente dela, que se você observar a cor, ela se torna vermelha, então ela vai passar a ser o quê? Uma substância composta, porque tem dois elementos químicos diferentes unidos para formar uma mistura. Então, a água cobre cerca de 70% da superfície do nosso planeta. Desse total, 97,3% dela é salgada e apenas 2,7% são de água doce, sendo boa parte subterrânea, quer dizer, fica abaixo do solo, né? Que é a gente também conhece como os lençóis freáticos. Existe essa camada de água abaixo dos solos, aonde algumas pessoas cavam buracos no solo e são chamados de poços para retirar essa água que tem embaixo do solo, né? Que está no ambiente subterrâneo. A água também está presente no nosso corpo, como eu falei anteriormente. Ela compõe aproximadamente 70% e nos bebês pode chegar até 90% de sua composição. A água é um recurso natural que está se tornando escasso no ambiente. Então, mais uma vez, eu vou frisar.
todos os elementos que compõem a natureza, nós temos que estão presentes no nosso cotidiano, nós temos que zelá-los, porque se a água acabar, não é possível ter vida. Então nós temos que utilizar a água de forma sustentável, de uma forma que não prejudique a população lá no futuro. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse manuseio dessa água, usar o essencial e de forma correta, para que não falte a água, pois sem água não existe vida, como já é comprovado. Existem planetas, fora o nosso, né, que é o planeta Terra, que é comprovado que não existe água lá e que provavelmente não existe vida. Por quê? Porque sem água não pode existir vida. Ainda vamos abordar a questão da separação dessas misturas. No início eu expliquei que eram substâncias simples que se misturaram porque eram elementos diferentes, e aí depois dessa situação elas se tornaram misturas. Mas aí você se pergunta, essas misturas podem ser separadas? Sim, elas podem ser sim separadas, mas para ser separadas elas precisam passar por processos. Que processos são esses? A gente aprendeu em sala vários tipos de processo de separação de mistura. Inclusive foi um tema de nossas aulas, experiências com separações de misturas. Vocês criaram um desses processos, que foi aquele filtro. Então, um dos processos é a filtração. Por que a filtração foi um dos processos que a gente utilizou? Porque a gente estava abordando a questão da água. Então, a água é um elemento natural da natureza, porém, por conta do descarte de garrafas, pela poluição do solo, pela poluição do ar, essa água ela fica impura para consumo do ser humano. Então, ela precisa passar por um processo de separação dessas impurezas que tem dentro dela. E um dos processos é a questão da filtração. Quando a Cagepa manda a água para a sua casa, ela passa por um grande processo de filtração em seus tanques dentro da estação de tratamento de água, para que você possa consumir essa água na sua casa. E aí vocês viram um filtro caseiro que foi elaborado por vocês, onde a gente utilizou alguns elementos da natureza para poder fazer essa limpeza daquela água que a gente misturou com areia para ficar barrenta, suja, né, impura. E a gente fez essa mistura e logo em seguida a gente passou por esse filtro e nós obtivemos uma água mais limpa, né? Ainda não própria para consumo. Então, a tia identificou a vocês que além de filtrar, o ideal é o quê? Ferver essa água para matar todos os micro-organismos presentes naquela substância. E aí, para relembrar, a tia trouxe aqui todos eles aqui. A filtração é um processo que separa sólidos de líquidos. Então, eu tenho a água, quando coloco no filtro, ele vai separar os sólidos presentes naquela água, que são as impurezas, os micro-organismos, para poder separar eles, haver a separação desses dois elementos, né? A catação, a gente pode trazer um exemplo de catação, separação. Quando o feijão que chega na sua casa, ele vem embalado no plástico, que você abre, que você vai ajudar a mamãe e o papai a catar esse feijão, você pode observar que só existe sólido lá. E vai existir sólidos maiores e sólidos menores. Os maiores são os caroços de feijão e os menores vão ser palhas, pedrinhas pequenas, que quando é recolhido esse feijão, termina vindo junto. Então você tem que separar o feijão daquelas coisas impuras e você vai catando feijão por feijão até separar e ter a separação desses dois sólidos. Um outro exemplo é a questão da decantação, processo de separação de sólido e líquido. A gente também fez no laboratório de ciência essa separação. A tia trouxe um talco, vocês lembram? E trouxe água. A gente misturou as duas substâncias. Misturou. Depois deixou o copinho lá em repouso. O que foi que aconteceu? O sólido, que era o pó, que é um pouco mais denso, desceu
para o fundo do copo, separando-se da água. A gente foi jogando devagar a água e conseguiu, ao final, separar em 2 copos o pó e a água. E aí a tia ainda explicou, se a gente quisesse voltar aquela substância a ser pó, porque ela ficou um pouco molhadinha ainda tinha presença de água, a gente poderia esquentar e aí evaporar toda a água que tinha presente ali. Então foi um processo de decantação e para separar totalmente a gente ainda poderia fazer um outro processo que é o chamado de evaporação, evaporando aquela água para separar ainda os últimos resíduos de água dentro daquele copo. E aí eu trago evaporação, processo de separação de sólidos e líquidos. A gente também fez essa experiência, que foi misturar água e sal. Eu misturando água e sal, eu tenho uma mistura homogênea, que eu não consigo identificar mais o que é água e o que é sal, e o sal está presente porque está se tornando água salgada. Mas quando eu vou separar, como eu vou separar se eu só consigo ver água? Então, para esse processo, eu preciso fazer o processo de evaporação. Eu vou ferver aquela água, a água vai se separar, né, do recipiente lá e ao final só vai ficar o quê? O sal, que é o que acontece quando a gente obtém aquele sal dentro da nossa casa. É um processo de evaporação que acontece para a gente obter aquele sal, o iodo, né, na nossa casa. Ainda trouxe aqui a questão da peneiração. E a peneiração ela tem 2 situações, que é o processo de separação de sólidos menores e sólidos maiores, mas também ele faz o processo de sólidos que estão em suspensão em líquido. E me dá um exemplo? A gente até falou em sala, que é o suco. Eu vou bater um suco no liquidificador, quando terminar vai ter pedaços de semente lá dentro, vai ter um pouco de bagaço, então eu vou utilizar uma peneira para coar esse suco, separando o líquido e ficando na peneira o bagaço e as sementes, fazendo esse processo de separação através de peneiração. Também podemos fazer a peneiração quando pegamos uma goma de mandioca, que ela vem com pedaços maiores para fazer aquela tapioca, então ela vem em pedaços sólidos grandes, passamos na peneira, o que é que vai cair? Bem fininho, o pozinho bem fininho, porque foi peneirado. Então, fechando assim o processo de separação de misturas. Para concluirmos na questão da separação, a gente também faz esse processo de separação, que é um processo de catação, né? Quando a gente obtém vários elementos da natureza e elementos criados pelo homem, elementos que compõem o nosso cotidiano e que é de nosso consumo, depois de consumi-los, nós temos que descartar em algum canto. Então, que processo vai ser feito esse? Se você observar no slide, a gente faz a separação desse lixo, né? O ideal é que esse lixo seja todo separado para que seja realmente descartado de maneira que não polua o solo do nosso ambiente. Então, nós em sala aprendemos que existe uma cor para cada lixeira de acordo com os itens. Então, vamos lá revê-los, né? O azul é para o papel e para o papelão, o vermelho é para o plástico, o verde para o vidro, o amarelo para o metal, o preto para a madeira, o laranja para resíduos perigosos, o branco para resíduos de serviços de saúde, o roxo, resíduos radioativos, o marrom, orgânicos com restos de alimentos, comidas, né? O cinza, o resíduo geral, não reciclável ou misturado. Quando a gente tem aquele lixo que não dá para separar, então a gente coloca nessa lixeira cinza, porque é difícil de separá-los. Então ele vai passar por cada um desses, vai passar por um processo diferente de descarte desse lixo. E um dos descartes que acontece é a questão do reutilizar e reciclar. Então, alguns desses objetos eles podem estar sendo reutilizados,
né? Muitos artesãos reutilizam esses lixos, fabricando outros produtos e reciclam também, certo? Então é uma maneira consciente, né? Ser cidadão consciente, saber que tudo no espaço ocupa um lugar e que se chama matéria. Essa matéria vai ser uma substância, um elemento químico que vai ser misturas homogêneas, heterogêneas, que vão estar presentes no nosso cotidiano e que quando a gente não quiser mais usar, quando a gente for descartar, a gente tem que ter a consciência de descartá-los no lugar certo para que não traga malefícios para a nossa própria saúde. Então agora concluímos o capítulo e nos veremos daqui a pouco na sala de bate-papo, onde poderemos tirar nossas dúvidas e vocês poderão fazer perguntas para a tia sobre o conteúdo. Se ficou alguma dúvida, vá lá na sala de bate-papo, chama a tia que a gente conversa. E logo mais estaremos na nossa sala virtual. Beijos, vão lanchar, lavem as mãos, tá? Não esqueçam. Um beijo no coração de vocês.